Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alana e nós estamos tendo aulas referentes ao módulo de Saúde e Segurança do Trabalho. E na nossa aula de hoje nós vamos ver sobre o assunto referente à dependência química. Então nós vamos entender um pouco sobre o que é esse conceito e o que ele envolve. Então, embora exista uma diversidade de conceituações de dependência química, todas elas são unânimes ao afirmar que a dependência é considerada uma relação alterada entre o indivíduo e seu modo de consumir uma determinada substância. Então, a dependência química, ela surge a partir de quando a pessoa ela começa a consumir algum tipo de substância química, ou seja, algum tipo de droga, e ela se torna dependente dessa droga. Ela não consegue mais viver sem consumir essa droga. E o seu corpo ele começa a reagir quando ela não está sob o efeito dessa substância química. Então, o corpo começa a sentir falta. E a dependência química é uma doença crônica caracterizada por comportamentos impulsivos e recorrentes de utilização de uma determinada substância para obter a sensação de bem-estar e de prazer, aliviando sensações desconfortáveis como ansiedade, tensões, medos, entre outras. Então, a dependência química, ela é considerada sim uma doença, mas ela é considerada uma doença crônica, ou seja, ela não tem exatamente uma cura. Então, a partir do momento que a pessoa se torna dependente, ela vai ser dependente o resto da vida dessa determinada substância que ela consome. Então, ela tem que ficar o resto da sua vida se cuidando para não voltar a consumir essa substância química. E como que essa pessoa foi consumir essa substância? Isso como foi dito, para aliviar algum tipo de sensação que ela estava sentindo no momento, que pode ser de algum desconforto, como a pessoa estava triste, ela foi buscar algo que a animasse, ela estava ansiosa, ela estava com medo, então ela vai buscar algo para passar essa sensação, só que algo momentâneo. Então, ela consumiu isso uma vez e esse consumo, essa dependência, ela pode não ser algo assim que você se torna dependente a partir do primeiro uso, só que a pessoa ela consumiu e ela viu que houve um efeito positivo para o que ela estava buscando, então ela começa a consumir com mais frequência. E aí, ao longo desse tempo, ela se torna dependente, ela vai consumindo em doses maiores, então depois, futuramente, a pessoa ela começa a ter consequências desse uso, que a dependência ela é algo muito ruim para a pessoa, ela não consegue ter
uma vida normal. E ainda na concepção da dependência química como doença, ela é caracterizada como progressiva, incurável, mas tratável, apesar de problemas significativos para o dependente. É uma doença de evolução própria que pode levar à insanidade, prisão, morte ou ao tratamento. Isso porque a pessoa que ela se torna dependente, ela precisa consumir essa substância. E ela tem essa necessidade que ela não consegue se controlar. E a gente não pensa em dependência apenas com a droga, mas tem a dependência também do uso do álcool. Então, a pessoa se torna dependente desse uso, ela precisa consumir, ela precisa estar sob o efeito dessa substância. Então, não é, eu uso lá de vez em quando. Não, a pessoa, ela começa a estar sob o efeito dessa droga ou sob o efeito do álcool o dia todo. Então, ela não sabe mais como ela é sem estar sob o efeito dessa substância. O corpo dela já não sabe mais viver sem essa substância. Então, ele começa a mostrar sinais. E uma pessoa que ela é dependente e ela começa a passar pelo processo da abstinência de uma determinada droga, o seu corpo pode sofrer muito passando por alguns sintomas da abstinência, que podem ser como dores muito fortes, dores físicas, né, dores musculares, pode causar vômito, então é muito ruim, é um sintoma muito ruim da dependência química, aí já é o processo da falta da droga. Então já é, na verdade, o processo do tratamento. E as drogas psicoativas, como o álcool, a maconha ou a cocaína, produzem efeitos por vezes agradáveis e por vezes desagradáveis. Elas sempre causam alterações no cérebro e, com isso, uma mudança das funções psicológicas, como a atenção, a memória, a percepção sensorial ou a forma de se relacionar com o mundo. Então, a pessoa ela começa a utilizar alguma substância por algum motivo. Na hora é legal, na hora é divertido, tudo. Enquanto ela está sob esse efeito, a pessoa ela não percebe as coisas, ela não percebe as consequências de seus atos. Isso em relação à saúde da pessoa tem diversas consequências. Então, causa muito mal para a saúde da pessoa. Mas isso também altera a questão do comportamento da pessoa, que às vezes, dependendo de alguma substância, a pessoa pode ficar agressiva, que aí pode causar consequência também em relação à convivência dela com outras pessoas, que se vocês convivem com alguém que convivem ou já viram alguém sob o efeito de alguma substância química e já viram essa pessoa ficar agressiva, ou às vezes a pessoa ficar em um estado de transe assim que ela fica irreconhecível. Então, isso pode causar efeitos
ruins também. E às vezes você não reconhece a pessoa. E a pessoa usar uma vez ou outra, igual num exemplo, a bebida. Você tá numa festa, ok, você vai beber tudo, tá lá se divertindo. Você não percebe. Mas imaginem a pessoa que ela bebe todos os dias ao ponto de ficar bêbado. Como que é a vida dessa pessoa? Como que é ela chegar em casa e estar sempre naquela condição? Então, já não é algo positivo, porque não é legal você sempre conviver com alguém que está sob o efeito do álcool. Enquanto você está sob o efeito do álcool, você está numa festa, você se diverte, você tá tudo ok. Mas depois, você conviver com uma pessoa assim, não é legal. Você pode ver que quando às vezes você está com amigos que estão bêbados e você não está, é chato, você não tem paciência, tipo, o que tem graça isso? Então, isso às vezes chega a acabar com famílias, isso chega a acabar com amizades, com relações. Então, o uso dessas substâncias não causa só efeito para a saúde da pessoa, mas também ao relacionamento dela com as outras pessoas também. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade sobre esse conteúdo nos próximos vídeos, ok? Então, até mais.